Olá pessoal, boa tarde. Quero passar para vocês aqui um pouco a respeito da omissão de socorro. Conforme o Código 301, o artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode efetuar uma prisão em flagrante delito. Existem alguns tipos de flagrante. Existe o tipo necessário ou obrigatório e o binômio, que é dever e agir. Eu quero dizer que qualquer do povo pode efetuar um flagrante necessário ou obrigatório. Binômio, as autoridades competentes podem e devem. Elas têm o dever, as autoridades têm o dever de fazer cumprir esta obrigação. Então qualquer do povo pode efetuar. No caso, é um ato necessário. A autoridade tem o dever, a obrigação. Então tem esses dois sentidos aí. Qualquer do povo tem o dever e a autoridade, no caso, tem a obrigação de fazer cumprir esse papel. Quando falamos em omissão de socorro, explanamos, de fato, a circunstância do artigo 135 do Código Penal. Então, quando falamos acerca desse artigo, do artigo 135, que ele fala mais do serviço público, o Código 301 diz: qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, o Código de Processo Penal, no 301, ele diz: qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, no ato da omissão de socorro, no artigo 135 do Código Penal, diz assim: deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e eminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então, o Código 135 ele fala claro quanto à omissão de socorro. Conforme também o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 291, ele diz assim: aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previsto nesse Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e o Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber,
Então, o Código de Trânsito Brasileiro, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele está amparado pelo nosso legislador, pelo nosso Código Penal e o nosso Código de Processo Penal. O que eu quero dizer que qualquer do povo pode efetuar uma prisão em flagrante. É um ato necessário. Quando o Código de Processo Penal diz que qualquer do povo pode, mas ele não tem a obrigação de fazer cumprir o papel. Ele tem a necessidade. Quem tem essa obrigação é a autoridade. É o órgão competente que tem a obrigação. Então entra o binômio, né, que é o poder de cumprir. Tem a obrigação de cumprir a autoridade. Eu digo no mais. Se a autoridade tem o poder, tem o dever de cumprir, e que diz no seu preceito do Código de Processo Penal, que também qualquer do povo pode, mas qualquer do povo tem que ficar resguardado. Não é achar que ele pode efetuar uma prisão em flagrante delito e sair fazendo. Ele tem que estar amparado e tem que ter condições de efetuar essa prisão em flagrante. Por que eu digo tais? Vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que está um grupo fortemente armado e um cidadão ele resolve dar a voz de prisão para esse grupo, ou seja, para essa associação criminosa. Qual vai ser o resultado dessa ação? Então é o seguinte, o que eu quero dizer é que, e deixar bem claro, qualquer do povo pode. Não quero dizer que ele tem a obrigação. Se qualquer do povo tiver condições mínimas de segurança para poder efetuar o flagrante delito, pode sim. Agora já, voltando novamente para o caso de segurança pública, quanto à omissão de socorro, no artigo 22 do nosso Código Penal, ele fala da coação irresistível e obediência hierárquica. Já é mais para o serviço público. O artigo 22 diz: se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. O artigo 23 diz assim, na exclusão do estude: não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal
ou no exercício regular de direito. Então, onde eu quero chegar? Em uma conclusão de que, quanto à omissão de socorro, no artigo 135 do nosso Código Penal, ele indaga também a seguinte forma: deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou seja, inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e eminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Então, tem a pena, que é de 6 meses mais multa. A pena é aumentada da metade se a omissão resulta em lesão corporal da natureza grave, triplicitada de resultado de morte. Também temos caso aplicado no Código Penal, casos de urgência médica também. Às vezes tem um paciente que está precisando de socorro, o médico resolve não auxiliá-lo com o atendimento médico, ele omitiu o socorro. No Código Penal, nosso artigo 135, nosso legislador, diz que deixar de prestar assistência, quando fazê-lo em risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave eminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Aí eu volto no artigo 301 do nosso Código de Processo Penal, que diz que qualquer do povo pode. Aí entra o fato da necessidade. Por exemplo, no trânsito. Há um acidente de trânsito, a pessoa envolve uma colisão, o condutor envolve uma colisão, e nessa colisão a vítima. E um dos condutores resolve abandonar o local, não prestando atendimento e deixando, no caso, uma vítima. Há um crime. Um crime de omissão de socorro. A pessoa fugiu do local, não prestando atendimento e não auxiliando, não ajudando. Então, ao crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que é amparado no nosso Código Penal. Agora, voltando ao fato da omissão de socorro, já no artigo, vamos no artigo 22, o artigo 22 do nosso Código Penal, que fala do serviço público, se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem, não manifestando ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Digamos que um grupo fortemente armado, um bando de 12 indivíduos,
12 meliantes resolvem assaltar um determinado local, uma determinada cidade, ou um comércio, ou uma casa, ou o que seja. E neste local, é um dia de feriado, um dia de domingo. E nesse dia há 4 policiais militares fazendo patrulhamento e pacificando a paz no local. E esses policiais se encontram com revólveres calibre 38 e pistola semiautomática .40. E os 12 indivíduos fortemente armados, com fuzis, com submetralhadoras, com calibres grossos. E o responsável pela operação militar resolve não colocar a vida dos seus companheiros em risco, nem a vida da sociedade em risco. Resolve não atuar, ou seja, fazer vista grossa, ou até mesmo se esconder. Eu pergunto, há crime de omissão de socorro? E respondo, nestes casos, não há crime de omissão de socorro. Por quê? O estado de necessidade é um estado de necessidade. O artigo 24 do Código Penal, ele diz assim: considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Redação dada pela Lei 7.209, de 11 de 7 de 1984. Agora, se ele tinha o dever e podia agir, se ele tivesse maior número e o grupo de associação criminosa em menor número, e ele fizesse vista grossa, aí era omissão de socorro. O parágrafo 1º do artigo 24 diz assim: embora não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então a autoridade, seja ela o delegado de polícia, vamos dizer que o delegado, a autoridade, o delegado no caso, ele tem seus agentes, são bem preparados, é um serviço de inteligência. No ato de prisão em flagrante, eles estudam bastante primeiro, então quando vão agir, já sabem ao certo o que vai fazer, já sabem o que vai encontrar. Agora, em caso de pacificação, já é diferente. Então, a decisão que você tem é que, no caso pacificador, a polícia, no caso a polícia militar, que envolve muito com o trabalho com a comunidade, de pacificação, de prevenção, de trabalho para garantir a democracia e a paz local,
é um trabalho com impulso muito rápido. Então, se quem está no comando achar que deve recuar, pode recuar. Por quê? O nosso Código Penal, ele nos diz que pode, que não há omissão de socorro nesse caso. O artigo 23 diz: não há crime quando o agente pratica o fato em estado, no seu primeiro inciso. Inciso 1, em estado de necessidade, em legítima defesa e em estrito cumprimento de dever legal no exercício regular de direito. Agora é o seguinte, digamos que o agente pacificador resolve agir, ele em maior número ele tem condições, né, de dominar a situação, ele vai agir. A exclusão da licitude, ela diz que, no seu inciso 2, que o agente pode agir em legítima defesa. No terceiro também, no inciso 3, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. O agente pode agir. Mas o parágrafo único diz: o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo, incluído pela lei número 7.209, de 11/7/1984. Então, o que eu quero dizer? Qualquer do povo pode, eu quero explicar, qualquer do povo pode efetuar um flagrante delito. É um ato necessário. As autoridades têm a obrigação. No artigo 135, na omissão de socorro, o servidor público em si, no artigo 22, ele pode resguardar a vida quando ele perceber que não há como ele controlar e dominar a situação, conforme o estado de necessidade, conforme o artigo 24 do nosso Código Penal brasileiro, conforme o nosso legislador. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Então, nesse caso, não há omissão de socorro. Neste caso. Quero agradecer aqui meus irmãos, meus amigos, por me ouvirem. Mas quero deixar explicado aqui para os nobres, quanto à omissão de socorro, que qualquer dúvida podem contar comigo, né? E quero dizer que estou às ordens para todos os cidadãos de bem. Obrigado.